E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, não sei se você está conseguindo ver aqui, 00:04, tentando falar baixinho aqui. As crianças já estão dormindo, mas recebi muitas mensagens aí perguntando se eu não ia resolver a prova, né? Como o tempo da gente é corrido, só sobrou esse momento para gravar. Então eu acho que vale uma curtida aí, né? Eu acho que vale você tacar o dedinho aí no curtir e comentar. Ah, preciso também que você comente se você prefere que resolva aqui direto na prova, você separe em um slide, coisa desse tipo, né? Mas aqui é emergencial. Comentários iniciais da prova. Comentários gerais, né? Da prova de Química. É uma prova de colégio, né, pessoal? Uma prova que com certeza você já fez essas questões na sua prova parcial, na sua prova bimestral. Então o meu medo é aquele aluno que estuda muito, né? Chegar nessa prova e errar por desconfiança. Né? Ele ficar achando que tá fácil demais, tá muito fácil para ser verdade. Então, mas vamos lá, né? Vamos resolver. Você vai ver que a gente resolve rapidinho essa prova, sem muitas complicações, não é isso? Aqui, como de sempre, olha só, a tabelinha onde ele coloca os elementos que foram usados na prova, né? Com os seus números atômicos e a massa atômica, tá? Como começou a chover, eu vou segurar aqui o microfone que eu acho que vai ficar mais baixo o som. Mas vamos para a primeira questão. Olha só. A primeira questão, pessoal, ela fala sobre... Deixa eu ver se eu reduzo um pouco aqui, ó. Ela mostra um gráfico, e esse gráfico é um gráfico de uma mistura, tá? Como que você identifica isso, né? Uma mistura, quando ela é uma mistura pura, você tem isso daqui, ó. Um gráfico, e aí o sólido começa a aquecer, depois você fica com sólido mais líquido. Depois que derrete tudo, começa a aquecer de novo, você fica com líquido mais vapor. Depois que todo o líquido se transforma em vapor, esse vapor começa a aquecer de novo. Isso aqui é uma substância pura, né? Ok? Vocês estão ouvindo a chuva? Muita chuva, ó. Meia-noite chovendo. Aí você tem as substâncias, as misturas azeotrópicas e eutéticas. Essa daqui, ó, na hora que você tem o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. Quando você tem uma mistura onde apenas o ponto de ebulição fica constante, você tem uma mistura azeotrópica. Ok? Quando você tem uma mistura onde apenas o ponto de fusão fica constante, você tem uma mistura eutética. Tranquilo? A minha dica é o seguinte: azeotrópica tem um Z, que é a nossa última letra do alfabeto. Então você pode correlacionar como um dos últimos eventos que vão acontecer nesse processo de transformação física, tá? É uma forma de... é um bizu, né? Mas enfim, essa questão aqui é uma questão básica, uma questão de primeiro ano, né? Então não tinha muita dificuldade, a não ser que você nunca tivesse visto isso, né? Então ele pergunta, o gráfico 1 representa o comportamento da mistura azeotrópica? Sim. E o gráfico 2 representa o comportamento da mistura eutética? Sim. Então você fica com a letra A. Tranquilo? Sem muito problema, né? 48. Considere a equação balanceada dada a seguir da combustão da gasolina, tá? Quando se usam 4 mol de C8H18, quais serão os coeficientes estequiométricos? Então, nada muito extraordinário, né? Então vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui a equação de preto, né? Aqui, ó. Pessoal, vou colocar aqui o C8H18, tomara que vocês estejam vendo aí o que eu estou escrevendo, mais O2, aqui ó, CO2 mais H2O. Ah sim, pessoal, vou deixar as questões separadas por capítulos, tá? Talvez você tenha apenas uma questão que lhe interessa, então você já vai para aquela questão direto, não tem problema nenhum, tá? Então eu acho que também vale uma curtida legal aí, né? Ó, então aqui ó, você tem, ele quer usar 4, né? Então 4
beleza? Quando eu coloco 4, eu já vou atrás do carbono aqui, ó. 4 vezes 8 dá 32. Então eu preciso que apareça aqui, ó, um 32. Certo? Já fiquei com 32 aqui. Quando eu coloquei o 32 aqui, eu já multipliquei o oxigênio, concorda? Mas aí vamos aqui primeiro pro hidrogênio, ó, que eu já desconfio que eu já consigo colocar o coeficiente estequiométrico aqui, ok? Então, ó, 4 vezes 18, 4 vezes 10, 40, não é isso? 4 vezes 8, 32, então eu fico com 72, não é isso? 72. Então, para dar 72 aqui, eu vou colocar quanto? 36. Fechou? Só faltou o oxigênio, ó. 2 vezes 32, faz aqui, ó, a continha, 64. Com 36, ó, com 36, você vai ficar com 100. Então, para aparecer um 100 aqui, eu preciso de 50. Show? Então, aqui, ó, obviamente, todo mundo 4, não é isso? Ele não ia ser besta para entregar de bandeja. E, ó, 4, 50, 32, 36. 4, 50, 32, 36, letra C. Fechou? Vamos para outra. Próxima questão da UES fala assim, ó. Tem um texto gigantesco aqui e o que nos interessa é isso daqui, né? Aí essa questão aqui eu já recebi uns comentários bem chato, né? Você saber que isso acontece, né? Mas em algumas escolas tinha tabela periódica na sala, né? Então não deveria ter, né? Tabela periódica na sala, já que a prova não fornece a tabela periódica. Então quer dizer, tem candidatos que tiveram acesso a isso, né? E teve candidatos que tiveram acesso à tabela periódica. É muito mais fácil para resolver a questão do que quem teve acesso só a essa tabela dada pela prova, né? Mas enfim, vamos lá. Ele fala assim, ó, sódio e potássio são metais alcalinos? São, né? Sódio e potássio são metais alcalinos. E estão no mesmo período? Não. Então vamos aqui ver na tabela periódica, né? Tá aqui, ó. Você tem o sódio, que eu não consigo riscar, né? Sódio e potássio, metais alcalinos, mas o sódio está no terceiro período, ó, aqui, ó, terceiro período, e o potássio no quarto período. Tranquilo? Então aqui eu tenho falso. Magnésio e cálcio são metais alcalinos terrosos? Sim. E na classificação periódica estão em períodos diferentes? Sim. Então, novamente, para quem estava vendo a tabela periódica, é muito mais simples, né, de ver isso, tá? Magnésio e cálcio, ó. Se bem é claro que é uma questão muito, 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 muito fácil, né, gente? Pensando nas pessoas que estão estudando assim para valer, essa é uma questão muito fácil. Mas ela se tornaria ainda mais fácil, claro, você vê na tabela periódica, né? Então, FV, ficamos com letra A. Tranquilo? Questão muito fácil, muito fácil, muito fácil. Aqui ele fala do bicarbonato de sódio, né? E tem nada a ver com o que ele quer perguntar, né? Ele pergunta assim, ó, a equação química da decomposição do bicarbonato de sódio. Então, olha só, a decomposição do bicarbonato de sódio libera CO2 e água. Então aqui você não tem CO2, né? Aqui você não tem CO2, então você já eliminaria isso aqui, ó. Tá? O bicarbonato não vai liberar água oxigenada, tá? Então você fica aqui com a letra C, tranquilo? Bem rápido, né? Tem que comentar muito. A mais complicadinha aqui seria a 51, né, gente? Porque exige mais cálculos, né? Então eu acho que nem vai caber aqui, né? Eu acho que eu vou ter que aumentar mais aqui. Eu preciso de mais espaço aqui, ó. Que ele fala assim, ó, fala sobre o cloro, sobre a desinfecção, mas o que ele quer na verdade é isso aqui, ó. Ele dá uma equação e ele para a obtenção de 2.840 gramas de gás cloro, né? Então ele quer obter 2.840 gramas
de gás cloro. Ele quer saber quanto que ele vai usar de água ou de NaCl. Então você deveria, no caso aqui, se ligar no seguinte, ó. Ele não quer saber desse cara, ele não quer saber desse cara, né? E aí, a relação entre o NaCl e o cloro, você está vendo aqui que é de 2 para 1, né? Então, com relação ao NaCl, eu tenho, ó, 2 de NaCl para 1 de cloro. Utilizando as massas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Utilizando as massas que aparecem aqui, tá? Por exemplo, ó, o cloro é 35,5. Então, se eu tenho Cl2, a minha massa vai ser o quê? 2 vezes esse valor, então vai ser 70. Certo? NaCl eu tenho sódio 23 e o Cl 35,5. Então o NaCl vai ser o quê? Vai ser 58,5. Certo? Então esse tipo de conta talvez fosse a questão que demoraria mais, mas nada muito complicado, né? Porque, olha só, se eu tenho o NaCl, eu sei fazer o cálculo da massa molar, eu sei que 2 mols de NaCl é a mesma coisa que 2 mols de 58,5 gramas. Está para 1 mol de Cl2. 1 mol de Cl2 é 70 gramas. Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte: se ao invés de 70 gramas, eu precisasse de 2.840. Quanto de massa desse cara aqui eu iria usar? Então, você está trabalhando agora com uma regra de 3 com relação a isso aqui, ó. Ok? Que também vamos e venhamos, né? Você já fez em uma parcial ou uma bimestral da sua escola aí, com certeza, nada extraordinário. Então, só para agilizar, eu já fiz essa conta aqui do lado, ó, x aqui vai dar 4.680, tá? 4.680. Ok? Então, por enquanto, a letra D é correta, certo? Falta a gente testar, no caso falta não, né, gente? Veja só, não falta, né? Se você já achou isso aqui, ó, na hora do vestibular você já corre para outra, tá? A gente vai testar aqui só por estudo mesmo, certo? Mas na hora, eu, por exemplo, pronto, essa aqui acabou, você marcou, não tem... Eu vou atrás de questão nula vai ser nula, né? Então, se fosse a água, né? A água tá também, ó, 2 para 1. Então, eu ficaria com 2 de água, ó, para 1 de Cl2. É a mesma situação, né? A água vai dar 18, né? Então 2 vezes 18. E aqui 70, mas eu não quero 70, né? Eu quero isso aqui, ó. 2.840. Tá? Quanto é que vai ser isso aqui? X, né? Esse X aqui vai dar, sabe quanto? Ó? 1.140. 1.140. Que não dá certo com nenhuma das opções que ele quis correlacionar com água, não é isso? Então fica a letra D e eu considero a questão mais demorada, né? Difícil não, mas demorada. Ela não tem nem dificuldade para interpretar, né? Ela é muito direta. Todas as questões são muito diretas, elas não têm nenhuma dificuldade. Essa aqui, por exemplo, pelo amor de Deus, né? Os meus alunos do segundo ano já sabem responder, graças a Deus. Né? Então, ele pede, ó, assinale a opção que apresenta o grupo funcional presente na estrutura. Ó. Então você tem aqui, ó, carbonila ligado ao oxigênio, continua a cadeia. Carbonila ligado no oxigênio, continua a cadeia. Então você tem aqui o que? Um éster. Né? Só para não zerar. Letra B. Vamos lá. Próxima questão. E já está acabando. Deu quanto tempo aí? Deu 20 minutos? Reação de oxidação. Olha só, para quem é meu aluno, isso aqui ficou muito fácil, né? Porque olha só, sem ler a questão, vamos direto aqui, ó. Assinale a opção em que a reação de oxirredução de duas dessas semi-reações são espontâneas. Gente, para ser espontâneo, tem que obedecer uma
a situação do DDP ser positivo, mas nesse caso aqui, ó, vamos para a letra A, né? Ele quer montar uma pilha com prata e zinco, tá? Então, ó, prata e zinco. Presta atenção, todas as semi-reações aqui são de redução. Todas são de redução. Então, quando eu quero trabalhar, por exemplo, com prata e zinco, aí você vai olhar para cá e pensar, ó, o potencial de redução da prata é maior do que o potencial de redução do zinco. Então, a prata vai sofrer uma redução nessa pilha que vai ser formada entre esses dois elementos, esses dois metais, e essa criatura aqui vai sofrer uma oxidação por obrigatoriedade dos valores, né? Mas quando você olha a pilha que ele montou aqui na letra A, olha só, quem está sofrendo redução é o zinco, está saindo de mais 2 para 0. Então já está errado, né? E a prata está sofrendo oxidação, está saindo de 0 para mais 2. Então, fora. Cobalto e sódio. Ó, cobalto e sódio. Mesma coisa, ó. Cobalto, maior potencial de redução. Então, cobalto é quem vai sofrer uma redução. E o sódio vai sofrer uma... por que eu botei N? Vai sofrer uma oxidação. É o sono. Amanhã tem 6... Amanhã não, daqui a algumas horas tem 6 aulinhas diretas, né? Eu estou gravando aqui para vocês. Então, o cobalto vai sofrer redução. Beleza. Aí o que acontece? Ó, ele está saindo aqui de mais 2 e indo para mais 3. Ele está sofrendo uma oxidação, né? Então tá errado. Ah, Nilson, eu estou com dúvida. Ó, vamos lá. Pegar na mão. Ó, 0, mais 1, mais 2. Menos 1, menos 2. Olha, o cobalto saiu de mais 2 e foi para mais 3. Ó. Se você não está enxergando, dá uma olhada aqui. Ó. Tá vendo? Ó? O cobalto saiu de mais 2, ó, e foi para mais 3. Ó. Mais 2, ó, e mais 3. Ele não sofreu redução, ele sofreu uma oxidação. Né? Aqui a prata, ó, saiu de 0 e foi para mais 2. Ó. Oxidação. Quando matematicamente o valor do NOx reduz, é uma redução. Ok? Vamos lá. Cobalto mais 3. Desculpa, cobalto e zinco. Ó, cobalto e zinco. Novamente, cobalto, redução, e zinco, oxidação. Cobalto saiu de mais 3, foi para mais 2. Show de bola. Zinco saiu de 0 e foi para mais 2. Sofreu uma oxidação. Então a gente fica com a letra C e corre para abraço. Por que a letra D está errada? Prata e sódio. Ó, prata e sódio. Prata, maior potencial de redução. Então a prata sofre uma redução. E o sódio tem que sofrer uma oxidação. Só que a prata está saindo aqui de 0 e indo para mais 1. Ó, 0 indo para mais 1. Então está sofrendo uma oxidação. E é para sofrer o quê? A prata, uma redução. Então, tá errado. Letra C de campeão. Campeão. Vamos lá. Questão que poderia causar dúvida aqui, ó, mas aqui é mais teórico, né? Olha só, alguma teoriazinha, né? Tem um texto aí, mas vamos direto nos itens, que o texto não quer dizer muita coisa, não. Mas vamos lá. O SO2 é uma molécula de 3 átomos. Pronto, o SO2 não é uma molécula, certo, gente? Não existe o SO2 sozinho, tá? Então já está errado por causa disso. No qual o átomo de silício está ligado a 2 átomos, o átomo de silício está ligado a 2 átomos de oxigênio, correto, com ligações covalentes, e que a unidade estrutural da sílica sólida como tal é um tetraedro. É um tetraedro, a sílica sólida, só que não é o SO2, tá? O SO2, ó, tá aqui, ó. Aí liga com oxigênio, aí liga, ó, liga com outro oxigênio para cá, liga com outro oxigênio para cá. Aí você tem outro silício para cá, outro silício para cá, tá? E aí você fica com uma estrutura como se fosse um tetraedro, né? Ok? Mas não é uma molécula, certo? Não é uma molécula. Ok? Então aqui ficaria falso.
Aqui, ó, o Na2CO3 é um sal cuja formação da fórmula química só existe ligações covalentes, sendo uma dupla e duas simples. Na verdade, aqui você tem, ó, o Na2CO3, você tem o Na+, e o CO3 2-, certo? Não é uma ligação covalente, na verdade é uma ligação iônica, tá? Você tem ligação covalente aqui entre o carbono e o oxigênio, mas entre esses dois aqui é uma ligação iônica, tranquilo? Aqui, ó. O carbonato de cálcio é um composto inorgânico formado pela ligação iônica do cálcio com o ânion C. Aqui, ó, ficaria falso, né, gente? Ó, falso. Carbonato de cálcio é um composto inorgânico formado pela ligação iônica do cálcio com o ânion CO3 2-, verdadeiro. E aí você não tem resposta, né? Porque eles consideraram isso aqui como verdadeiro, tá? E na verdade não é. Provavelmente vai ser uma questão nula, tá? E acabou. Então, um abraço aí para vocês, sucesso. E quem puder, compartilha esse vídeo para quem precisa, tá bom? Um grande abraço.